Entrevista. Corpo de Bombeiros orienta a população sobre forma de lidar com as abelhas. As abelhas são os mais importantes agentes polinizadores da natureza, fundamentais para a existência de milhares de espécies vegetais. Mas nas últimas décadas o número delas está diminuindo, o que causa preocupação. A eliminação direta de indivíduos das espécies deve ser efetuada somente quando tiverem sido esgotadas as medidas de manejamento ambiental. E para falar sobre o assunto, iremos conversar agora por telefone com o Tenente Fabiano, do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas. Bom dia, Tenente. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola, né, no Jornal da Cidade. Bom dia ao repórter Sandro. Tenente, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. E eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto e eu já vou começar por uma pergunta, porque eu acho que é a pergunta de todo o brasileiro hoje. A gente está andando ou estamos em casa, enfim, e a gente vê aquela abelhinha ali caída no chão, agonizando, sem conseguir voar. Eu acho que todo mundo nos últimos 2 anos, pelo menos, se deparou com uma abelha nessa situação. O que acontece, Tenente? Então, primeiro é interessante a gente distinguir, ver as diferenças entre a abelha, né? A abelha europeia, o marimbondo e a abelha sem ferrão. Porque cada tipo de inseto, ele vai ter um modo de vida um pouco diferente. Igual a pergunta que o senhor explanou aí, né? A questão da abelha. A abelha, eu acredito que deve ser a abelha europeia. A abelha europeia, ela vive em enxame formado. E ele tendo uma movimentação desse enxame, por algum motivo, algumas abelhas elas vão ficar isoladas. Aí pode ser que essa abelha que ela esteja agonizando, ela seja uma abelha solitária que sobrou desse enxame. Então ela não vai conseguir alimentar, porque ela só consegue se alimentar no enxame que ela é originária. A outra, o enxame, ela sendo diferente, sendo não pertencendo àquele enxame, ela não consegue alimentar, então ela vai ficar isolada. Também pode ser a questão que ela picou algum animal, um ser humano, picou alguém. Aí a abelha europeia, quando ela pica, então junto com o ferrão dela sai o intestino dela. Aí nisso ela vai ficar agonizando até a morte, porque ela vai ficar faltando, né, os órgãos internos dela. Entendi. Não, interessante, né? Essas duas explicações bem interessantes mesmo, porque eu sempre vejo, né, essas abelhas nessas situações. Eu até fiz essa pergunta porque eu achei, assim, será que a questão do agrotóxico nas lavouras teria alguma relação com isso? Mas pelo que o senhor falou, parece que não, né, Tenente? Isso, a primeiro momento, assim, digamos assim, de forma natural, analisando esse comportamento de forma natural, seria dessa forma, né? Agora, poderia sim ter essa intervenção também, né? Que aí é antrópica, né? Em relação ao homem, né? Aí poderia ter essa intervenção também. Entendi. Agora o senhor falava de tipos de abelhas. Tem esse tipo de abelha europeia que o senhor cita, ou africana, não é natural do Brasil, foi trazida no passado? Isso. Muito bem dito pelo senhor. Nós temos aqui a abelha europeia, pelo próprio nome diz, né? Então ela veio da Europa. É uma espécie exótica, né? Não é natural aqui da América. Ela foi introduzida aqui no Brasil para a produção de mel. Mas visto que a produção de mel estava muito baixa e foi verificado que as abelhas na África, elas produziam uma quantidade boa de mel. Então aí houve essa mesclagem. Mas em detrimento disso, essa abelha que, né, na África produzia muito mel, mas ela é muito agressiva. Então aí fizeram essa mesclagem, esse cruzamento da abelha europeia com a africana. Por isso que nós temos a abelha europeia africanizada.
e da espécie Apis mellifera, né? Entendo. E ela, digamos, é um pouco mais mansa do que a africana, então. Isso, o que aí teve o resultado? Ela é um pouco mais mansa que a africana e produz mais mel do que só a europeia pura. Interessante. Agora, nessa época do ano, então, é comum um aumento maior dos enxames das abelhas? Sim. Nós estamos no período da primavera, né? Então a gente tem um excesso aí da florada. Então tem o excesso de alimento, é onde que o enxame ele vê a oportunidade de ele se dividir. Então vai fazer enxameação. Então o enxame ele vai crescer, vai ter a produção de novas rainhas, e aí o enxame ele faz essa divisão. Então aí a abelha, ela vai ficar uma rainha onde ela estava alocada mesmo, né, onde tinha uma colmeia. Uma nova colmeia, o novo enxame ele vai sair e vai procurar um novo local para estabelecer a sua habitação. E aí é nesse momento que a gente verifica, nesse período, os enxames itinerantes, enxames passageiros. Eles vão aqui movimentando de local em local, até que, de alguma forma, eles encontrem um local para estabelecer a colmeia deles. É interessante a gente explanar e alertar que esse enxame itinerante, enxame voador, esse tipo de enxame ele não ataca. Por quê? Quando o enxame ele vai fazer essa movimentação, essa viagem, né, digamos assim, em busca de uma nova morada, a primeira coisa que eles fazem, eles têm que comer o mel, eles têm que se alimentar de mel. Então eles enchem o papo de mel e dessa forma eles não têm a curvatura abdominal para que o ferrão ele consiga ferroar alguém. Então esse enxame que a gente verifica aí que ele está itinerante, então ele só está realmente só em busca de uma nova moradia, certo? Então ele pode ter assim uma picada, sim, por contato. Eu pressionar a abelha, né? Ou eu estiver andando de bicicleta ou de moto, essa abelha me chocar contra o braço ou contra o rosto, aí vai ser por conta de contato. Mas ela não vai atacar o ser humano. Mas nós que somos leigos, nós não vamos saber diferenciar uma colmeia, um enxame ali de abelhas que vai atacar e que não vai atacar, não é verdade? Por isso que é importante sempre confiar nos especialistas no Corpo de Bombeiros. Sim, não, isso é claro. Mas a característica que é interessante a gente passar, já assim, para a pessoa ficar um pouco mais calma, é que esses enxames que a gente vê voando, de abelhas, e esse é um enxame passageiro, enxame mesmo, aquela quantidade de insetos assim passando, esse é um enxame passageiro de abelhas. Então, eles estão procurando uma nova morada. Então, na hora que a gente vê essa situação, a gente vai se alocar num local seguro para não ter contato, mas aquele enxame de abelha ele não vai vir atacar a pessoa. Agora, quando o enxame ele já é estabelecido, ele tem uma morada, qualquer movimentação próxima, qualquer intervenção, aí sim essas abelhas elas vão se proteger, elas vão defender a colmeia, aí sim ela sai atacando todo mundo. É o instinto de defender o território, não é? Sim, isso, é o instinto de defender ali o território, defender a cria delas, perpetuar a espécie. Interessante. Bom, aí surge lá uma colmeia, um enxame ali na minha casa, no meu sítio, em uma árvore próxima ali à minha propriedade rural. O que as pessoas costumam fazer, o tenente, muitas vezes é pegar o fogo, né, colocar ali uma tocha e acabar com a fumaça se aproximando próximo ali daquela colmeia. O que o senhor pode falar sobre isso? A primeira coisa que, né, até o senhor abordou aí, né, nós temos a função da abelha na natureza, ela é polinizadora. Então ela é essencial na nossa vida no planeta, né? Então ela é essencial. Então, o que a primeira coisa a gente tem que ver? Essa abelha, ela está me importunando, ela está me causando risco, ou ela está numa situação bem isolada, certo? Então, a partir do momento que eu fizer essa leitura, se ela está me oferecendo risco iminente, ou se ela está isolada, aí a gente já vai verificar. Por quê? Se ela estiver isolada, então não há nem o porquê da gente pegar e tentar manuseá-la.
Agora, se ela estiver próxima, o que a gente orienta? É sempre procurar alguém que é técnico na área, certo? Um apicultor, para retirar. Agora, se ela de alguma forma ela está com risco iminente de ataque mesmo, pode ser acionado no corpo de bombeiros, né? Porque aí a gente faz essa retirada do enxame, que está com risco iminente de ataque. Agora, se está em algum lugar que a pessoa verifica, né, que pode ser que cause alguma situação, ou ela não quer abelha na propriedade, ela só acionar os apicultores, né? Os apicultores vão lá, faz assim manejo controlado, sem exterminar o inseto, e vão levar para os seus apiários. Entendi. E, igual o senhor falou, essa questão da pessoa já tentar, né, eliminar por si só é muito arriscado, porque a abelha, ela tem uma situação um pouco diferente dos outros insetos. Então, quando ela ataca, ela vai liberar um feromônio. E mesmo que a pessoa desloque, sai correndo, tem um cheiro ainda. Então, os outros insetos, eles vão seguir esse cheiro. Então, vai ser geralmente ataque de vários insetos, não é de um só, não. É verdade. A gente já conhece algumas histórias. Às vezes uma única picada de abelha, dependendo da pessoa, pode até ser fatal, né? Imagina várias picadas. Complicado. Agora, o extermínio da abelha, vou aqui usar a palavra que o senhor usou, não é? O extermínio, quando não se enquadrar em determinados casos aí previstos em lei, ele chega a ser crime ambiental, tenente? Sim. O que acontece? A gente faz a questão dos bens protegidos, né? Os bens jurídicos protegidos. Então, a partir do momento que eu verificar que o inseto vai ameaçar o bem jurídico vida, né? Vida humana, aí a gente, naquele momento, se não tiver outra opção, aí a gente tem que fazer o extermínio. Mas tudo assim, em último caso, né? A gente sempre vai tentar fazer o quê? A retirada controlada, né? E o extermínio é só em último caso. Aí, no caso, havendo essa necessidade de extermínio, né, ele vai ter excludente de licitude e não vai se caracterizar como crime. Né? E quando que a pessoa pode acionar o corpo de bombeiros? Então, se tiver esse risco iminente, que a gente está verificando, essa abelha aqui pode me atacar a qualquer hora, porque o lugar que ela está é muito próximo da minha casa, está bem aqui próxima à janela, está próxima à porta, onde eu paro o meu carro aqui, aí são onde a gente faz a caracterização de risco iminente. Agora, digamos assim, eu tenho uma casa, lá no fundo da casa tem, bem distante, lá uns 300, 400 metros, tem um enxame de abelha. Então aí já não caracteriza risco iminente. Isso aí dá para acionar um apicultor. Tá certo. Então sempre evitar aplicar fumaça, veneno, álcool ou fogo, como é comum, isso, né? Porque bem lembrando, né, o senhor falando aí, porque pode ser a pessoa que está fazendo isso, de repente ela está com uma roupa própria, mas tem que ver, se estiver num ambiente urbano, isso aí pode ela sair atacando os vizinhos, né, ou quem estiver na proximidade. O bombeiro, então, ele possui não só o treinamento, mas como roupas próprias para manuseio de abelhas. Isso, o bombeiro, né, ele tem treinamento nesse manejo, né, retirada. Ele faz essa leitura, né, se é risco iminente ali para fazer o extermínio, ou se não, faz essa retirada também e coloca dentro de uma caixa e solta na natureza, né? Entendi. Agora, o importante é a questão do EPI, porque o EPI você consegue chegar próximo ao inseto. Então, mesmo você trabalhando ali, ele não vai ofender a guarnição que está lidando com os insetos. Trata aqui do capuz, né, uma tela que você consegue visualizar, o macacão inteiro, a luva, a bota. Entendi. Tenente, eu quero agradecer ao senhor, então, pelas informações, pela participação aqui no Jornal da Cidade. Obrigado por alertar os ouvintes da Rádio Vinícola sobre essa questão que é tão importante, né? Realçar mais uma vez a importância da natureza para o planeta Terra,
por a vida mesmo dos seres humanos e dizer que é preciso estar atento a essas orientações. Se seguir as orientações do Corpo de Bombeiros, dificilmente alguma coisa dá errado, não é, Tenente? Isso. Agradeço a participação no programa Jornal da Cidade, agradeço o convite aí da Rádio Vinícola. Estamos à disposição, né, em postos no quartel, mas a qualquer momento aí, se houver necessidade, né, é só discar aí 193, né, esse número salva a vida. Obrigado, Tenente, até a próxima. Até a próxima. Bom dia a todos. Bom dia. Nós conversamos com o Tenente Fabiano, do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas. Ele participou ao vivo e por telefone do Jornal da Cidade para orientar a população sobre a forma correta de lidar com abelhas.